E aí chegamos para mais uma análise do depois do jogo que a gente faz antes do jogo, aquela brincadeira gostosa que a gente faz nas casas de apostas, encontra, né, mercados legais, mercados que batem com certa facilidade, mercados que estatisticamente a gente gosta de apresentar para vocês. Para quem gosta de diversão, né, entretenimento, é sempre legal fazer uma apostinha, acompanhar um jogo com aquele algo a mais, com aquela sensação de também estar um pouco nessa competição. Mas lembre-se, hein, é entretenimento, é diversão. Aposte só o dinheiro que você pode perder. Não vá com dinheiro que você não pode perder de forma alguma. Aposta é para você se divertir, para você assistir o jogo de uma maneira mais analítica. Você veio pelo nosso Instagram, a gente botou lá uma aposta, né, um bilhete com 5 seleções, ou seja, um risco elevadíssimo, né? 5 coisas tem que acontecer para ele bater, mas que a gente encontrou com uma certa alegria de ver que são coisas muito suscetíveis, né? Caleb Williams e Brock Purdy ter 200 jardas cada um, junto com 2 touchdowns cada. Isso é uma coisa que eles fizeram regularmente durante a temporada. E além disso, 5 corridas para o Caleb Williams. E aí a gente chega nas nossas análises, porque aqui a gente fala, né? Essa que eu tô falando aí, que estava no nosso Instagram, com ódio de 6.5, né? Muito alta, elevada, até porque o risco dela é alto, mas são coisas que realmente acontecem com certa regularidade. Então, assim, não é uma dica para você fazer aquela aposta, aquela lá é literalmente para você botar um troquinho, só porque a odd está mais elevada, então ela pode voltar a dar um retorno legal com coisas que relativamente acontecem com certa recorrência nessa temporada. Então vamos para a nossa análise depois do jogo. Então eu peço para todos, clica, comente, compartilhe com seus amigos, vem com a gente que a gente vai fazer uma análise bem legal desse penúltimo Sunday Night da temporada, um jogaço entre San Francisco 49ers, que é o favorito para a partida. Deixa eu só ver aqui o favoritismo deles, está pagando 1.52 de odd e contra 2.60 do Chicago Bears, que é um excelente time, né? Tá com a linha de 3,5. Então vamos lá que agora a gente vai começar a nossa análise com as dicas de aposta do depois do jogo. Lembra de compartilhar com seus colegas, hein? E aí a gente chega nas nossas seleções, as seleções que eu separei, né? Eu sou o Felipe Drummond, jornalista esportivo, acompanho a NFL há mais de 20 anos. Quem é de Belo Horizonte me conhece, porque já fiz muitas festas também de Super Bowl, então a gente está sempre envolvido aí desde 2007, desde 2006, 2007, com a fundação do Minas Locomotiva. Nós estamos envolvidos, né, no futebol americano, tentando fazer as coisas legais, né? Tudo que surge de novidade a gente traz aqui no nosso canal também para vocês, então fique sempre ligado. E aí a nossa primeira dica para o Sunday Night entre San Francisco 49ers e Chicago Bears, 2 times 11-4, 2 excelentes times dessa temporada. Um já venceu a sua divisão, o Chicago Bears já é campeão da NFC Norte. O San Francisco 49ers disputa a divisão hoje mais difícil da NFL, que é a NFC Oeste, onde ele enfrenta o Los Angeles Rams, que para mim é o favorito ao título deste ano, enfrenta o Seattle Seahawks, que faz a melhor campanha da Conferência Nacional nessa temporada, mas ele ainda está nessa briga, o San Francisco 49ers e o Chicago Bears, né? Quem ganhar continua com chance de alcançar e até passar o Seattle Seahawks na última rodada. Inclusive tem o clássico entre San Francisco 49ers e Seattle Seahawks na última rodada. Dependendo do resultado aqui, ele pode ser o jogo mais importante da temporada, né? Então, pra gente ficar ligado. E aí a nossa primeira dica para essa partida é Caleb Williams ter 30 tentativas de passe na partida, pagando 1.47. Desculpa esse contra-luz, daqui a pouco, na próxima corte eu tiro ele para vocês. Mas, voltando aqui, é porque hoje aqui em Belo Horizonte tá um calor infernal. Quem mora aqui na região sudeste, centro-oeste, tá entendendo o que eu tô falando, porque as temperaturas estão acima dos 35 graus. Tô suando aqui com o ar-condicionado ligado aqui nas costas. Então a gente trazendo essa cantada, né? Dinheiro na mesa, como eu costumo falar, é só passar e recolher. Caleb Williams ter 30 passes tentados na partida. Ele fez isso em 11 dos 15 jogos, como eu sempre faço, né? Eu vou analisando e pesquisando, fazendo essas análises para vocês entenderem o porquê que eu estou indicando essa aposta. E o Caleb Williams, ele teve 11 de 15 jogos com essa tentativa de passe, mais de 30, pelo menos 30, né? 30 mais. Ele pagando 1,47 é uma coisa que acontece sempre. Ele tem, em média, 32,9 tentativas de passe por jogo. Então, você quer uma coisa que você vai ficar mais confiante que isso, né? 11 de 15 jogos e a média dele é superior a isso. Então, tudo indica que ele vai conseguir mais uma partida dessa
num jogo tão importante quanto vai ser o de hoje à noite contra o San Francisco 49ers, na casa dos Niners, em Santa Clara, no Levi Stadium. Na segunda dica para essa partida, uma que quem me acompanha já sabe, que eu sou fã do McCaffrey, né? Ninguém esconde assim, né? É um jogador que desde o Carolina Panthers encantava, né? Ele é um desses running backs que são a nova geração. Ele tá criando uma maneira nova dos running backs jogarem, que vai passar a ser exigido. Daqui a pouco todos os running backs têm que ser bom em recepção, e aí é em cima disso, é nesse fundamento que eu peguei. E quem me acompanhou aqui, né? A gente já fez outros jogos dos 49ers, essa análise completa do jogo, que é um trabalho que eu gosto de fazer, estudar os mercados, estudar as estatísticas, encontrar onde elas se convergem para a gente poder tentar um lucro com coisas mais sólidas, ao invés de ficar naquela aposta por apostar apenas. Eu sei que é diversão, mas não é para você rasgar dinheiro também, é para você conseguir ter um lucro, para você apostar mais vezes, brincar mais vezes, ser um entretenimento, como eu sempre falo, né? A aposta é entretenimento, não é um investimento. Christian McCaffrey ter 5 recepções nessa partida, tá pagando 1,50. Ela vem caindo, se vocês lembram das últimas, estava acima de 1,60, já teve odd acima de 1,70 para ele fazer isso. O porquê que ela está caindo, todo jogo ela fica menor? Porque isso acontece com regularidade. As bets também não estão ali para doar dinheiro para ninguém. Então, só para você ter ideia, em 12 de 15 jogos do San Francisco 49ers nesse ano, o Christian McCaffrey atingiu essa marca de ter 5 recepções. Além disso, a média dele na temporada é de 6,1 recepção por jogo. Então ele pode ficar abaixo da média, ou seja, 5 recepções, que vai bater a nossa e pagando 1,50. É talvez o dinheiro mais entregue desta partida, porque ele é um jogador que colabora. George Kittle hoje não está confirmado, nós estamos gravando esse vídeo já no início da tarde deste domingo, e o George Kittle não está confirmado para a partida. Ao contrário, a imprensa de São Francisco diz que ele está machucado e não deve ir para o jogo. A tendência é que ele não vá para o jogo. Então ele pode ser que ele entre, pode, mas se ele entrar, ele vai estar 100%? Talvez não. Se ele não estiver 100%, ele pode sofrer uma pancada e ficar fora do restante da partida? Pode. E aí faz Christian McCaffrey a possível ausência de George Kittle transforma o McCaffrey numa peça ainda mais importante para esse time dos 49ers, porque ele vai naturalmente ter que se tornar o segundo ou terceiro recebedor do time, né? Então Nick Persson são nomes que sobraram. O Jennings é um bom nome, mas são nomes que sobraram que já não são daquela classe de sou muito foda e eu serei o alvo número 1. Então o McCaffrey pode brigar, inclusive, para ser o principal recebedor do time nessa partida. Então ele pode terminar essa partida com 5, 10 recepções, mas 5 eu acho que a gente está bem seguro que vai ter. Então 1,5 para 1,50 para uma odd de 1,50 para uma coisa que a gente tem quase certeza que vai acontecer. Nós são 12 de 15 jogos, uma média de 6,1. Mais uma vez, dinheiro na mesa, é passar e recolher. Aí aqui uma aposta um pouco mais divertida, né? Colocar que ambos os times vão marcar mais de 19,5 pontos na partida. É uma odd de 1,55 para isso acontecer, 20 pontos. Vamos lá, 20 pontos. Cada time marcar 20 pontos. Aí aparece muito alto, sim. Vamos lá, São Francisco é o nono melhor ataque da temporada em número de pontos, com 26,1 pontos por jogo. O Bears é o 10º, que anota mais pontos, com média de 25,8. Aí a gente já tem essa sincronia. Então vamos lá, São Francisco 49ers versus Chicago Bears. O jogo que eu quero. E aí eu vou ver quantas vezes São Francisco marcou mais de 20 pontos nessa temporada. Eu falo com vocês que a gente pode fazer esses confere sempre aqui, ó. Não marcou no seu primeiro jogo. Marcou 1, marcou 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 jogos. 12 de 15 jogos, o nosso 49ers fez mais de 19 pontos e meios. Vamos ver o Chicago Bears fazer a mesma coisa e voltar lá no primeiro jogo deles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 jogos marcando mais de 19 pontos e meio. Então, mais uma dica aí que a gente mostra, né? Um 12, o outro 13. Quase todos os jogos entre eles
quase todos os jogos que eles fizeram nessa temporada, eles marcaram. Então essas são as 3 dicas que a gente dá com extrema segurança, né? O Depois do Jogo indica mesmo para vocês entrarem, que são mercados interessantes e que a gente está numa média muito boa de acertos, né? A gente teve nos últimos 4 palpites, a gente teve 2 100%, 1 7 de 9, que eu passei mais dicas nesse jogo, e só a gente ficou com metade, 4 acertos de 8 dicas que a gente deu. Então pode confiar, vamos lá. Agora a gente vai para as nossas hot takes, que são aquelas apostas que são mais arriscadas, mas que dão uma adrenalina maior e para vocês poderem também se divertir um pouco mais com o jogo, um pouco mais de profundidade, podendo analisar mercados não tão comuns e não com mercados não tão com odds não tão baixas como essas que a gente vem apresentando como as seguras. E aí eu vou puxar a primeira hot take, uma simples aqui, mas assim, igual eu falei, eu queria trazer coisas mais e vocês vão ver a segunda, mas a primeira, vamos lá, mais uma certeza praticamente, né? Brock Purdy ter 2 touchdowns de passe na partida, pagando 1.47, ele tem média de 2.4 touchdowns por jogo nessa temporada, ele passou boa parte da temporada machucada, ou seja, o Niners tem 15 jogos, ele jogou só 7, tá? E nos 7 jogos que ele jogou, em 5 ele conseguiu ter múltiplos touchdowns. E desses últimos 5 jogos, que foi desde que ele voltou da lesão, ele teve uma lesão na semana 2, já a partir da semana 3 ficou desfalcando o time. Nesses 5 jogos depois do retorno dele, ele anotou em 3 de 5 jogos múltiplos touchdowns. Então é um cara que está jogando em alto nível, voltou a apresentar alto nível, é um excelente passador, distribuidor de bola. Então fica sendo a nossa dica 4, antes da nossa hot take de verdade, que é a que eu trago aqui agora. Caleb Williams correr 5 vezes nessa partida, tá pagando 2,40, gente. Isso é coisa demais, isso é alto demais para uma coisa que, apesar de não acontecer todos os jogos, vocês vão entender. Apesar de ser contrário, né, às estatísticas, a gente costuma dar dicas só com apostas, mas por isso que essa é uma hot take, ela tem um risco mais elevado, tá? Neste caso, a gente tá falando de um jogador, um quarterback, que ele é móvel. Ele não é dos melhores quarterbacks correndo com a bola, mas ele sabe aproveitar brechas que aparecem nas defesas adversárias e ganhar jardas com as próprias pernas, tá? Caleb Williams, em 7 dos 15 jogos, atingiu a marca das 5 corridas. Porém, em 5 dos 8 que ele não conseguiu isso, ele terminou com 4, ou seja, ele estava a uma tentativa. Se o time precisasse, talvez, ele correria mais uma vez com a bola. Então, é uma coisa que tá negativa, mas poderia estar muito positiva no detalhe, e aí por conta disso, a gente tá dando essa dica de hot take, porque eu encontrei no mercado, eu não acreditei que tava pagando 2,40, mas lembre-se, aposta em entretenimento no investimento, e essas hot takes são apostas de risco mais elevado, por isso que elas estão pagando tão alto. Então essas são as dicas do Depois do Jogo. Volto a pedir para vocês compartilharem, para vocês curtirem, para vocês comentarem, para a gente continuar fazendo esse trabalho que tá tão legal desse início de projeto do Depois do Jogo. E indica para seus amigos, compartilha nas redes sociais, manda no WhatsApp aí nos grupos da galera que acompanha futebol americano. E vem com a gente, vamos curtir mais esse jogão na noite deste domingo. São Francisco 49ers, favorito para a partida, contra o Chicago Bears, 2 times 11-4. Sou Felipe Delon, me despeço de todos vocês. Um abraço, meus queridos.